Eu vou passar aqui para os nossos queridos seminaristas se apresentarem. Fiquem à vontade. Irmão Fábio, todo de preto. O irmão quase Pablo, de preto. quase de preto aí. Década de 70, irmã Sol aí, nossa ilustre seminarista. Boa noite, a graça e a paz a todos. Boa noite a você também que está nos acompanhando neste debate maravilhoso. Boa noite, professor. Boa noite, seminarista Eto. Enfim, meu nome é Solange, né? Sou discente ali de Teologia Contemporânea, aluna ali do professor, né? Que inclusive está nesta matéria hoje, do professor Eduardo Oliveira. Sou seminarista ali do Seminário Teológico Batista, de Teresina. Sou ministra de louvor e faço parte ali da Igreja Batista Ebenezer, do qual meu pastor é Edilson Cruz. Fábio. Pronto. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, pastor Ribamar, seminarista Hélito, seminarista Clemilton. Quero me apresentar aqui. Meu nome é Fábio Castro, sou da Igreja Batista Ebenezer, do nosso pastor Edilson Cruz, localizado ali no Mocambinho. E é um prazer estar aqui trazendo esse assunto aqui para todos vocês aí de casa e compartilhando aqui com os meus colegas de classe. Sou aluno do 3º ano do Seminário Batista Teológico de Teresina. Eu me orgulho e tenho o prazer de estar estudando nesse seminário. Amém? Amém. Boa noite, me chamo Pablo Monteiro, sou estudante seminarista do Seminário Teológico Batista de Teresina e também faço parte da Igreja Batista Manancial, sou ministro de louvor e estamos aqui nesse debate sobre a teologia feminista, como ela está envolvida na igreja cristã. Pode começar. Pronto, vamos lá, vamos falar aqui da teologia feminista, certo? Nós sabemos que o movimento feminista ele começou já no século XVIII, mas ele ganhou uma força maior da década de 50 para cá, né? E nós sabemos que o feminismo ele luta pelos direitos igualitários das mulheres perante os homens, né? Como o direito de votar, o direito de trabalho, o direito à educação, que naquela época era dado só ao homem, né? E aí eu quero trazer essa pergunta aqui para o amado pastor e o seminarista Wellington, né? Qual a posição de vocês em nós cristãos ser feminista em relação à sociedade e à igreja, né? Essa é a minha pergunta, né? Perante a sociedade e perante a igreja. Você tá querendo entender se a sociedade faz jus, se a sociedade de fato está certa em estar desenvolvendo o pensamento feminista, e a igreja. Quando você fala de igreja, que igreja está se referindo? Se nós devemos ser os cristãos, de uma forma geral, em geral, ser feminista ou não, basicamente isso. Ou ter a posição feminista, não é? Isso. Então, para sermos bem mais contextualizados, vamos dar boa noite a todos. Sim. E a todas, não é? Amém. Brincando, quebrando o gelo, né? Na realidade, todas essas teologias, elas nascem realmente ainda com os movimentos dentro do contexto iluminista e dentro do contexto da reflexão racional, mas como a racionalidade, como a razão não trouxe a solução conforme os seus expoentes, houve outros movimentos, e esses movimentos, como a teologia feminista,
tenta trazer para si e defender os direitos das mulheres enquanto pessoas, quanto seres humanos. Sim. Direitos estes que eram reservados aos homens por conta do contexto que se vivia na época, uma sociedade feita por homens, para os homens, e as mulheres ali pegavam, digamos aí, as sobras. Para serem justos, né, a humanidade ou a sociedade ser justa, era importante enxergar a mulher enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cidadã das suas respectivas nacionalidades, dos seus países, e nos Estados Unidos, na Inglaterra, e trazido aqui para o Brasil, principalmente da década de 50, 60, quando se começou os movimentos libertários, e um destes a teologia feminista, se achou por bem dizer, opa, as mulheres também têm direitos, elas não nasceram, elas não existem para simplesmente servirem os homens, para criar os filhos dos homens, para cuidar das casas dos homens, né? E assim sucessivamente, né? Por exemplo, só para você ter uma percepção da coisa que a teologia feminista contribuiu no contexto brasileiro. Quando se trazia uma menina do interior para criar em casa, se dizia lá na cidade dela ou no interior dela, não, ela está numa casa de família. Vocês lembram disso? Sim. Trabalha numa casa de família. O que significa, está por detrás disso? Está por detrás disso de que aquela família, família, mas ela não era de uma família. Há um preconceito velado aí, não é? Doméstica, não é? E assim, mas, enfim, iria ou estava trazendo um certo preconceito. O que acontece então com a teologia feminista? É de que foi se afastando um pouco desses ideais, porque se criticou de que a religião também autenticava. É tão tal que há algumas críticas, inclusive com relação à própria sexualidade da mulher. E essas críticas traziam para o contexto da igreja. Mulher, quando quiser falar, tem que falar só em casa e perguntar o marido. Mulher não pode, quando os homens estiverem conversando, a mulher e os meninos não podem transitar no meio dos homens, porque tem que respeitar. Bom, essas coisas todas, né, acontecia e talvez ainda aconteça em alguns ambientes no Brasil. Qual o problema? Talvez vocês vão perguntar esse problema aí, não é? Qual o problema da teologia feminista? É de que ela se afastou da teologia chamada teologia clássica ou tradicional, com o discurso dizendo de que essa teologia ela autenticava, principalmente no contexto bíblico, o machismo, os homens, inclusive o nome de Deus. Por que Deus e por que não deusa? Por que deuses e não deusas? Porque não há uma tradução, e já tem iniciativas para isso, de usar tanto o pronome masculino como feminino na hora de traduzir as palavras no grego e no hebraico e no grego, porque não traduz também para o feminino. É importante, então, que se recupere o valor da mulher de acordo com a teologia feminista. Bom, novamente a pergunta, e o problema que há é de que
novamente a teologia contextual pega os textos, pega uma hermenêutica e faz dela, o seu bel prazer, uma interpretação. O que duas ideias importantes para a teologia feminista lá na sua raiz. Se a teologia tradicional não contempla a mulher nos seus direitos de como criatura e criatura de Deus, por que manter o status quo de uma religião dessa? Por que se permanecer numa religião dessa? Portanto, então, se é para ter esse direito, vamos romper com essa religião. Por duas maneiras. Primeiro, mudar de religião que contemple a questão feminina ou feminista, as religiões, por exemplo, de mistério, ou as religiões orientais, onde deusas têm o seu pleno espaço, por que não adotar? Se não for para romper, por que também não criar uma nova religião? Ou novas religiões contemplem as mulheres? E isso é algo que veio e que provavelmente está influenciando. Daí o rompimento com o status quo, com a religião tradicional e algumas invenções ou algumas criações de pensamentos religiosos, teológicos, dentro do contexto da teologia feminina. Pronto, muito bom. Pastor, a teologia feminista, ela, no seu princípio, ela trouxe liberdade política para a mulher. Sim. Foi o foco principal, foi uma liberdade política para ter o direito ao voto e outros cargos trabalhistas que ela pudesse exercer um ofício. Inclusive, ter o direito de ser ela, de os pais, ou o pai não decidir, ou o marido por elas, qual o emprego, qual o trabalho, qual o curso, aonde ir, com quem ir, não é? Sim. Esse foi também uma das conquistas aí do movimento. Sim, e essa ideologia, ela se perdeu onde foi adentrar justamente nas questões de opressão ao feminino, onde o homem seria uma característica opressora da mulher. E, nesse sentido, por esse motivo, elas começaram a extrair textos bíblicos fora de contexto para ter um pretexto de uma liberdade feminina. Mas como é que esse tipo de ideologia envolve na esfera da igreja, como é que a igreja vai se comportar nesse tipo de esfera e como é que vai envolver a esfera familiar nesse sentido? Bom, a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa entender de que todos, absolutamente todos na igreja, são seres humanos, criados por Deus. O valor da mulher deve ser visto, não é? O valor do homem deve ser visto nas suas respectivas valores, responsabilidades e qualificações. É o que a teologia bíblica prega. O homem é homem, a mulher é mulher, e deve ser trabalhado dentro dessa perspectiva. O valor, né, da mulher deve ser resguardado como tal. Então, Sim. Essa questão a teologia da igreja é a teologia bíblica, ok? Deve ser a teologia bíblica. Sim. Hoje vamos estar passando para seminarista Sol. Então, a minha pergunta nessa noite, antes de eu lhe fazer, professor e seminarista Wellington, que nos últimos 30 anos do século XX, a teologia ela passou a ser cada vez mais afetada por uma crescente consciência, feminista. Mas, além da consciência geral, começando no final da década de 60, teólogas e mulheres estudantes de teologia desenvolveram
um novo gênero, né, de pensamento cristão contemporâneo, conhecido como a teologia feminista. Então, nesse aspecto, o que a teologia feminista é e o que, né, qual é o princípio básico dessa teologia que elas tanto pregam. Bom, novamente a questão do que as mulheres, em toda a sociedade, né, ela era de fato tido como objeto. É tão tal de que na sociedade brasileira, quando a mulher se casava, alguém tinha que pagar um dote por ela. É como se estivesse comprando, né, a mulher. E os pais é quem escolhia, e assim sucessivamente. O que a gente precisa entender? É de que a contextualização do texto bíblico, ele tem seus riscos. E continuamos tendo, por exemplo, quando nós falamos de uma teologia reformada, quando falamos de uma teologia armeniana, mas há um leque de teologias reformadas e há um leque de teologias arminianas. Da mesma forma, o que acontece? É de que lá no princípio de cada movimento desse, teve os seus viés hermenêuticos, os seus óculos hermenêuticos, eu uso essa expressão. O que essas mulheres fizeram foram colocar os seus óculos hermenêuticos, tendo os seus pressupostos, para poder dar vez e voz às mulheres. Qual é a preocupação? Talvez da sociedade machista é as mulheres tomarem os espaços necessários e que precisam tomar. Por exemplo, por que uma mulher faz o mesmo serviço do homem e ganha menos do que ele? Não é essa uma discussão que tem por aí? Sim. Não é? Então, por que a mulher, dentro de casa, não é? Ela às vezes até trabalha fora, não é isso? Mas também cuida da casa e dos meninos. Inclusive a gente tem informação, me municiei dessas informações antes de vir para cá, sobre a questão da ordem dos pastores batistas no Brasil, né? E aí eles deixam bem claro isso, que fica por conta das regionais. Né? Se havia aquela questão de dizer assim, o batista ordena pastoras, né? E aí a ordem agora deixou, a convenção ainda, né? De 100% ainda não... O que está acontecendo no meio batista são mais igrejas independentes fazendo isso. E quando elas fazem isso, terminam quase saindo das convenções. E apesar de ter nas convenções, né, ligadas nas convenções, igrejas que têm as pastoras, né, chamada pastora. Não que a gente esteja diminuindo o papel ou o que elas fazem, o que elas representam, enfim. Mas que isso fique bem claro, que a gente, o fato de elas estarem pregando e levando a palavra, enfim, se são pastoras ou não, a gente não está... Diga-se passagem, quando uma mulher se aventura a estudar as escrituras, estudar os compêndios e busca realmente pregar, né? Tem algumas mulheres que se saem muito bem. Saem muito bem, que dá pra, eu gosto de ouvir, né? Gosto de ouvir essas pessoas, né? Mulheres que pregam bacana mesmo. Eu tive uma professora de interpretação bíblica, né, no meu mestrado de teologia lá em Recife, a norte-americana, falava muito bem português. Então essa mulher, ela tinha uma habilidade fantástica para línguas e ela trabalhou muito bem, não é? Interpretava e era bastante pessoa excelente na exposição bíblica. Então ela tem esses valores aí. O problema é ocupar o púlpito e a liderança. Pode ocupar o púlpito? Pode. Pode liderar uma igreja?
né? Então, os viés teológicos, os viés hermenêuticos vão discutir muito isso. Vamos lá. Era justamente isso mesmo que eu iria perguntar, né? Porque eu tenho colegas que inclusive são pastoras, né? E aí, uma vez eu retruquei elas, né? Eu disse para elas que não existe pastores, biblicamente não existe. Pastoras. Pastoras. E aí a pergunta é, professor, se não existe, né, pastoreio feminino, ordenança feminina, qual é a base, né, que nós temos bíblica para impedir sobre essa ordenança? Explicando melhor para elas. A discussão maior é com o termo pastor. Alguns dizem de que como o termo é masculino, então só existe pastor, não existe pastores. Mas há os hermeneutas que vão dizer que quando o termo, por exemplo, lá em Efésios capítulo de número 4, e darei pastores à igreja, então alguns dizem que esse termo é neutro e que pode ser interpretado como neutro, já que a igreja é composta de homens e mulheres, e os dons são dados para e através da igreja, por que não pode haver este dom de pastoreio para as mulheres? São discussões infinitas que nós não vamos resolver aqui, né? Nós não vamos conseguir resolver aqui. Eu costumo dizer que nem mato e nem morro pelo assunto, né? Porque é complicado. Agora, dê a César o que é de César, não é não? Uhum. E o que é de Deus é de Deus. Esse texto serve para muita coisa, não fugindo aqui do contexto. Então vamos valorizar as nossas mulheres das nossas igrejas, os dons que elas têm, não é? Se de repente uma sai dizendo que tem um dom de pastoreio, você senta com ela e diz, tá bom, então vamos pastorear uma discípula aqui, dá uns 2 ou 3 discípulos para ela pastorear ali e vamos trabalhar. Não crie confusão com a denominação não, que é confusão, né? Não vai criar confusão com isso não. Vamos para frente. E esse aqui agora que está chegando à bancada foi ele que nos colocou nessa enrascada e graças a Deus estamos aqui todos bem até o prezado momento. Pastor Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse lugar no Pipicast. E mais uma vez só deixando claro que aqui é uma atividade da turma do 3º ano. O nosso intuito foi de trazer, de apresentar essas 3 teologias que nós chamamos de teologia da libertação, que é a teologia negra, a teologia feminista e a teologia latino-americana. Aqui a gente não teve intenção nenhuma de defender um ponto ou outro, mas apenas de trazer para o público, para os nossos irmãos em Cristo, um pouco sobre cada uma dessas teologias. E muito satisfeito fiquei com essa turma, mostraram aí que foram bons aprendizes e que ainda tem muito a aprender também. E agradecer ao pastor Ribamar, ao seminarista Wellington, que também deram uma contribuição muito importante aqui nessa discussão. Agradecer ao seminarista Clemilton e a essa casa que nos recebeu aqui e que nos deu essa oportunidade. E eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para trazermos outras discussões, outros debates que serão muito pertinentes para as nossas igrejas e para a nossa sociedade como um todo. Né? Amém. Amém. Queridos, um forte abraço, Deus os abençoe mas na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com o nosso PIBcast. Um abraço, até mais.